Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Um morto e outro ferido a tiros em Ponte dos Carvalhos. Polícia procura homens que assassinaram 3 mulheres a bala e faca em Itapsuma. Um suspeito é morto e outro fica ferido em confronto com a polícia em Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 13 de abril de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 18 assassinatos no estado. 11 crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 867 assassinatos, sendo 511 no interior e 356 no Grande Recife. Um adolescente de 17 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua do Jangadeiro, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, e a única informação é de que ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Odenilson Melo de Oliveira, um idoso de 64 anos, residente na rua 26, na quinta etapa de Rio Doce, em Olinda. Ele foi agredido a pedradas lá em Rio Doce por Severino Manuel da Silva, que logo depois foi espancado por uma pessoa lá na localidade. O Odenilson, ele morreu no local e o Severino, que foi espancado, foi socorrido no Hospital da Restauração. Ed Cleiton Felipe da Silva, com 26 anos de idade, residente na rua Espanha, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Ele havia sido agredido a pedrada no último dia 6 à tarde, no Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. Foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho, e removido para o Hospital da Restauração, onde faleceu ontem à tarde. O corpo foi removido para o IML. Genesiano Pessoa da Silva, com 49 anos de idade, residente na rua Gersina Carneiro, no bairro do Cajá, em Carpina, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Projetada, bairro Três Marias, lá em Carpina, por elementos desconhecidos que estavam encapuzados. Ele ainda entrou numa casa de uma senhora lá, mas foi perseguido pelos criminosos e assassinado. De acordo com informações, Genesiano Pessoa da Silva respondia por vários crimes, inclusive homicídio. Volenberg André de Lima Paiva Batista, um rapaz com 32 anos de profissão não informada. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira na rua Elil de Falcão, em Itambé, no interior do estado, num crime de autoria e motivos não informados. Severino Lopes da Silva, conhecido por Galego, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem à tarde no Engenho Tabatinga, Vila Murupé, em Vicência, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Galego, ele já havia sido preso e fazia parte de um grupo de extermínio. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. No bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns, no agreste do estado, um jovem de 24 anos ficou enciumado e enfurecido e meteu bala contra um rapaz que estava na porta da casa dele conversando com a companheira dele. Por sorte, nenhum tiro acertou a vítima, que fugiu a cavalo e prestou queixa na polícia. Durante uma briga no presídio Frei Damião de Bozano, no complexo prisional do Curado, a polícia apreendeu 10 armas. Foram 2 pistolas e 8 revólveres. Foi um tumulto lá entre os presos. Por sinal, um deles morreu baleado, Gleison Estevão da Silva, que chegou a ser levado para o hospital Otávio de Freitas do Sancho. 2 outros detentos ficaram feridos e foram levados também
para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Um garoto que estava desaparecido há uma semana no município de Lagoa Grande, no sertão do estado, foi encontrado morto em adiantado estado de decomposição em um terreno baldio por trás do hospital local. Elison Silva, conhecido por Pebinha, ele residia no bairro Morada Nova, lá mesmo em Lagoa Grande. Um homem foi encontrado morto já em estado de decomposição à margem da BR-104, pertinho do sítio Terra Vermelha, em Caruaru, no agreste do estado. Ele pode ter sido vítima de atropelamento ou até mesmo assassinado. Isso aconteceu pertinho do local onde foi encontrado o corpo. A polícia encontrou vários celulares, também uma arma, um revólver calibre 32. O corpo do homem foi trazido aqui para Recife, para o IML. Danilo José da Luz Sereno, jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo e também golpes de faca peixeira, e o corpo é encontrado à margem de um córrego em Caruaru, no agreste do estado. Caruaru está muito violento ultimamente. O corpo de Danilo José da Luz Sereno foi encaminhado ao IML local. Um ex-presidiário foi assassinado a tiros na rua Nossa Senhora do Carmo, em Petrolina, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. Paulo José dos Santos tinha 37 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Os aniversariantes de hoje, o comissário Alberto Feitosa, ele aniversariou no dia 10, mas a festa está rolando. Ele completou 55 anos de idade, mora na rua Rio Pajeú, mas não está havendo festa por causa do coronavírus. Mas ele, Alberto Feitosa, está reunido em casa com a família. O Alaci Miguel está completando hoje 6 aninhos. Ele é filho de Wendel e é neto do sargento PM Rui Rocha, que mora perto do bar de Djalma, que é o bar da Cabidela, lá no alto, é o bar da Língua, lá no alto do Mandu, em Casa Amarela. Dida do Detran, nego velho, está completando 69 anos de idade. Dida do Detran vai organizar a festa com a participação do nosso amigo, o operador Guga, também os filhos dele, do Dida, Gu, Nogueira e Wendel, o neto de Dida, Kaique, e também os amigos dele, Osmir, Rafael, Gabriel, Bororó, e também o radialista e publicitário Paulo Lima. Michele é filha de Romero, ela está aniversariando. Os tios de Michele, Rinaldo, Renato, Darquijane e Mazinha, estão preparando a festa que será na residência da família, na rua Maria Malha, na Macaxeira. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o tenente José Francisco da Silva, os sargentos Luiz Lucas da Silva e Severino Henrique Pereira, e a pensionista Severina Dilma dos Santos. Adriel José da Silva Santos, de 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo ao lado do Mercado da Carne, no Parque 18 de Maio, em Caruaru. É em Caruaru, na história novamente, bastante violenta a cidade, no agreste do estado. Elementos desconhecidos mataram Adriel José da Silva Santos, cujo corpo foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. Um jovem de 21 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho do Cemitério Novo, no bairro São João, em São José do Egito. A única informação que o crime foi praticado por 2 homens encapuzados que fugiram a pé. Um jovem com cerca de 26 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado a golpes de faca durante um barulho em Lagoa do Ouro, no agreste do estado. Um elemento desconhecido cometeu o crime e o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Estão sintonizadas com a gente aqui na Rádio Jornal Lisboa, é o conhecido Touro. Ele é presidente da Pelada do Vampiro do Barreirão, no Córrego de Genipapo, da Macaxeira. O vice-presidente está hospitalizado, mas se recuperando bem. Vadinho do Bar, no Córrego de Genipapo, é o conhecido Lobo Solitário. Nenete e a família também estão lá no Córrego do Genipapo.
Jefferson da Silva, jovem com 23 anos de idade, natural de Olinda. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Nova Morada, numa estrada de acesso ao sítio Mundo Novo, em vertentes do Agreste Setentrional. Elementos desconhecidos cometeram o crime e ele, Jefferson da Silva, residia na rua Palmares, no bairro Deus é Fiel, em Toritama. Já havia inclusive tirado cadeia por roubo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem que estava sumido desde a última quinta-feira foi encontrado morto, apresentando facadas pelo corpo, marcas de tortura. Ontem ele foi encontrado na estrada de acesso do sítio Canoa, em Salgueiro. O corpo de Ezequiel Moacir da Silva, que estava desaparecido, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Um morto e outro ferido a tiros em Ponte dos Carvalhos. Polícia procura homens que assassinaram 3 mulheres a bala e faca em Itapsuma. Um suspeito é morto e outro fica ferido em confronto com a polícia. Nova descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. A polícia conseguiu prender em uma padaria aqui no Recife a dupla que teria assassinado na última quinta-feira em um condomínio na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, o advogado Levi Borges, de 62 anos de idade. A vítima estava em um carro Hilux branco com a esposa e tinha parado o veículo no portão de entrada do condomínio onde reside uma filha dele, que é juíza, quando um dos criminosos mandou ele descer do carro e friamente atirou no homem pelas costas. O suspeito tentou levar o carro, mas como viu que tinha outra pessoa no banco do passageiro, que seria a esposa do jurista, ele desistiu e fugiu em um outro veículo branco onde estava um comparsa. Levi Borges foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, mas faleceu. Os envolvidos informaram à polícia que a ordem para roubar o carro com as características do carro do advogado veio de um traficante e um dos suspeitos, um adolescente. João Vitor da Silva, de 20 anos, residente na Rua União, em Peixinhos, Olinda, foi baleado perto da residência dele por elementos desconhecidos e socorrido no Hospital da Restauração. Heron Barbosa de Andrade, jovem com 19 anos, residente no loteamento Jardim Eldorado, no prédio da Guabiraba, foi brutalmente espancado. Ninguém informou por quem ou por quê. Ele foi levado inicialmente para o Pinho, lá de Nova Descoberta, onde foi em seguida removido para o HR. Ana Caroline Genésio de Moura, 24 anos de idade, residente na Rua Beira Rio, na Vila da Fábrica, em Camaragibe, foi agredida com golpes de faca e sofreu ferimentos na orelha esquerda. Ninguém informou quem agrediu nem os motivos e ela foi socorrida no Hospital da Restauração. Gilson Avelino dos Santos, 43 anos, residente na Travessa Pedro Celso, em Campo Grande, foi espancada na residência dele, espancado, e ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e lhe deu entrada no Hospital da Restauração. Também estão sintonizados o tempo todo aqui na Jornal os amigos lá de Itactinga, Sargento Damásio, a esposa Dona Joaninha, o filho Aurélio Mendes, André Vavá do Som, Gilson Fernandes, Lucas da Jaqueira de São José, Tenente Negreiros Neto do Corpo de Bombeiros, o comissário Armando Vidal e o subtenente Edinaldo Santos. Em Aliança está lá o Tenente Coronel Renato, em Vicência o Sargento Ribeiro, em Xande Cruz Sargento Luciano, Sargento Filho é o Bagagem da Estância, Subtenente Romualdo em Jaboatão dos Guararapes, e também a turma na Barraca de Genésio, na Brasilite, Quinha Cilo do Detran e Fernando Tripa. A jovem Lívia Ketely de Souza Silva, residente no sítio Água Branca, em Orobó, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta e, segundo informações, estaria sem a proteção da cabeça, sem o capacete. Ela ficou machucada e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Edmilson Elias da Silva, com 33 anos de idade, residente na Rua da Compesa, em Lagoa dos Gatos, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para Recife, para o Hospital da Restauração.
Edmilson Elias da Silva, é este que falamos, ele continua internado no HR. José Fernando de Lima, 63 anos, residente na rua São Paulo, em Prazer, de Jabotão dos Guararapes. Ele trafegava de motocicleta e foi atropelado por um caminhão. A placa do autocarga não foi fornecida e o idoso, bastante machucado, foi socorrido no HR. Thaís Joyce Gomes, de 21 anos, residente na Avenida Belmiro Correia, na Estação Nova, em Camaragibe. Sofreu um acidente de motocicleta e deu entrada no HR. Diogo Lopes Ferreira, 23 anos de idade, residente na rua Cione Campos, em Passarinho, Olinda. Caiu de uma varanda da casa dele, de uma altura de aproximadamente 5 metros, ficou bastante machucado e foi socorrido no Hospital da Restauração. José Veric dos Santos, jovem com 20 anos, residente no sítio Caraíba, zona rural de Itaíba, no interior do estado, foi agredido com a tijolada no rosto por um elemento desconhecido, sendo levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. José Severino da Cunha, 49 anos de idade, residente na Rua das Orquídeas, na cidade de Garapu, no Cabo de Santo Agostinho, sofreu queimaduras num acidente com soda cáustica e atingido no tórax e perna esquerda, ele foi socorrido no HR. O Biraci João de Lira, com 33 anos de idade, residente no bairro de Dois Unidos, foi agredido a golpes de gargalo de garrafa por uma pessoa cuja identidade não foi informada, com ferimentos na região do tórax. Ele deu entrada no HR. Maria Amanda dos Santos Nascimento, residente na rua Capela, no bairro Santa Teresa, em Paudalho, caiu de um cavalo. É isso mesmo, caiu de um animal, ficou bastante machucado, sendo levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Paudalho, onde ele foi em seguida removido para o HR. Tiago do Nascimento Mouzinho, 26 anos, residente na Vila Eliette, no bairro do Cordeiro, sofreu ferimentos, vítima de uma colisão entre duas motos, acidente que aconteceu pertinho da exposição de animais, e ele foi socorrido no HR. José Cláudio Silva, 44 anos, residente na Rua 2, em Nossa Senhora do Oi, Pojuca. Ele caiu de uma ribanceira e ficou bastante machucado, sendo trazido para o HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Gerson Jackson Veríssimo da Silva, com 22 anos, residente no Engenho Pau Branco, em Jaqueira, no interior do estado, sofreu ferimentos, vítima de uma colisão entre duas motos e ficou bastante machucado, sendo socorrido no HR. João Vitor Chagas de Assis, residente na Rua da Pista, em Rio Formoso, levou um coice de um cavalo, isso mesmo, o animal danou um coice nele, e ele, João Vitor Chagas de Assis, foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido aqui para Recife, para o HR. Mozana Ursulino do Nascimento, de 27 anos, residente em Garaçu, sofreu um acidente de motocicleta, foi levada para a unidade de pronto atendimento à UPA de Garaçu e de lá removida para o HR. Leonardo Soares da Silva, 18 anos, residente no sítio Serra do Pojão, em Capoeiras, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na restauração. Carlos Gabriel de Souza Silva, de 20 anos de idade, residente na Rua Visconde de Araguaia, em Aldeia Camaragibe, sofreu um acidente de motocicleta e, segundo informações, estaria sem o capacete. Ele teria sido atropelado por um carro não identificado e ficou machucado justamente na cabeça e foi socorrido no Hospital da Restauração. Lucilene Alves da Silva, de 24 anos de idade, residente na comunidade Brasileira Teimosa, no bairro do Pina, trafegava numa motocicleta e bateu em um muro de uma residência na Avenida Conselheiro Aguiar. Bastante machucada, ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Lembrando que nas últimas 24 horas foram 18 pessoas assassinadas no estado, 18, sendo 11 no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 867 homicídios, sendo 511 no interior e 356 no Grande Recife. Um rapaz identificado apenas como Jean, com cerca de 28 anos de idade, residente no loteamento Novo Tempo, em Condado, ele sofreu ferimentos numa colisão entre duas motos na PS-62, pertinho do hospital local. Ele foi levado para lá e em seguida removido aqui para Recife, para o HR.
O Everson Francisco de Moura, com 24 anos de idade, residente na rua Edson Regis, em Barreiros, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta e ficou bastante machucado, sendo levado para o hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um morto e outro ferido a tiros em Ponte dos Carvalhos. Joelinton Gomes de Lima, um jovem com 24 anos de idade, conhecido por Tom. Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele na rua Antônio Mozinho Vanderlei, no loteamento Ilha, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Crime praticado por elementos desconhecidos que ainda feriram Jefferson Luiz da Silva, de 28 anos de idade. Jefferson foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Ponte dos Carvalhos, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. De acordo com informações, o Tom Joelinton Gomes de Lima seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Polícia procura homens que assassinaram 3 mulheres a bala e faca em Itapsuma. A polícia está à procura de Gerson Monteiro da Silva e um outro sujeito cuja identidade não foi fornecida, que agrediram a golpes de faca, peixeira e tiros de revólver 3 mulheres na rua Manuel Belmiro de Souza, no bairro Cidade Industrial, em Itapsuma. As vítimas, vizinhas do Gerson, Randi Maria dos Santos, de 35 anos de idade, a filha dela, Randi Carla dos Santos Mozinho, e a amiga delas, Sirlene de Lima Rodrigues, 36 anos. As 3 estariam bebendo na frente de casa quando o Gerson chegou lá com o comparsa, arrumou um barulho, mas já veio premeditado, pois aí ele meteu faca e bala nas vítimas. A elas, as mulheres foram levadas para a unidade de lá, o hospital, e o resultado, na verdade, Silene morreu no local. A Randi Maria dos Santos, 35 anos, morreu no hospital João Ribeiro de Albuquerque, lá em Itapsuma. E a filha dela, a Randi Costa dos Santos Mozinho, havia sido removida para o Hospital da Restauração, mas também não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Então a polícia continua tentando localizar os criminosos. E atenção! Um suspeito é morto e outro ferido em confronto com a polícia em Nova Descoberta. Policiais militares do 11º Batalhão foram acionados para comparecer numa boca de fumo na subida do Córrego do Joaquim, em Nova Descoberta. Lá, eles foram recebidos a bala pelos suspeitos. Houve o revide dos policiais e, na troca de tiros, 2 suspeitos foram feridos: Leonardo Cavalcante da Silva e Lenilson de Lima Pedrosa, que foram socorridos na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, onde um deles, o Leonardo Cavalcante da Silva, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Lenilson foi removido para o Hospital da Restauração. Ele foi autuado em flagrante e, com a dupla, a polícia apreendeu armas, inclusive um simulacro e também 42 papelotes de maconha. O corpo de Leonardo Cavalcante da Silva foi removido da UPA de Nova Descoberta para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.